Olá, queridos amigos, queridas amigas, quanto tempo, que saudade de todos vocês. Estamos aqui, cada um, em sua casa, em seu lar, orando muito pela humanidade, nesse momento difícil a qual estamos todos passando, mas com muita energia positiva, com muito Jesus no coração, com o nosso pensamento sempre ligado no bem, no amor. Estamos sempre conectados com Deus. Então, tenho certeza que logo estaremos todos juntos. Agradeço a todos aqueles que estão vindo aqui, me trazendo doações, a qual eu posso seguir nesse trabalho, de levar o bem material àqueles que tanto necessitam, principalmente as nossas crianças, Então eu agradeço de coração, espero que todos vocês continuem me ajudando, tanto em alimentos, quanto em roupas, ajudando no nosso enxoval, que as crianças estão chegando. É que eu digo, a vida é um ciclo, onde uns partem, outros chegam, Isso é muito bonito. E a vida que segue, não é? Hoje nós vamos ter a continuação da reflexão do nosso querido irmão Aldo, Semana passada ele nos trouxe a primeira, E hoje ele está indo para a parte 2, do julgamento. Quantas vezes, meus irmãos, nós julgamos as pessoas, as coisas. Se todos nós conseguíssemos, seguir a nossa caminhada, sempre olhando para dentro de nós, tentando nos melhorar, tentando nos aproximar de Deus, nos crescendo interiormente e sempre seguindo, olhando as coisas maravilhosas que Deus nos põe no caminho, porque a gente sabe que tudo na vida, todo ser, toda a criação de Deus tem um lado bom, um lado ruim, que a gente possa ressaltar sempre de todos e de tudo o lado bom das coisas. Assim a gente vai ter uma vida mais saudável, uma vida mais ligada a Deus. Quanto mais nos elevamos os nossos pensamentos, mais estamos próximos de Deus, não é mesmo? Então, quando estamos com alguém que esteja julgando um outro alguém, falando algo, que possamos não dar seguimento a isso, e sim evitar sair de perto, porque a partir do momento que você está ouvindo, você está sendo conivente com aquilo que você não sabe se é real ou não. Todos nós temos um pensamento, todos nós temos uma compreensão. Então, que possamos sempre lembrar de Jesus, seguir o caminho do bem, sempre perdoando, e seguindo o caminho. Então, que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, nos ligarmos mais de perto a Deus, rogando a Ele sempre a proteção e o amparo, e sempre com a gratidão no coração por tudo que Ele nos dá a todo momento. Vamos também nos aproximar de Jesus, nosso mestre de amor e bondade, irmão de todas as nossas horas boas e ruins, sempre ligado através dos seus mensageiros, que estão sempre nos rodeando, nos alertando, nos colocando no caminho quando tentamos nos desviar. Então agradecemos esses bons espíritos, agradecemos o nosso anjo da guarda. Sinta nesse momento o seu anjo ao seu lado, te dando todo o amor, te dando todo o carinho. Nesse momento, Jesus lá do alto emana sobre cada um de nós a tua luz refazedora, caindo sobre o nosso corpo físico,
espiritual, dando a todos nós a energia que necessitamos nesse momento, aquela energia de cura, que cura do corpo e da alma. Os bons espíritos nesse momento também fluidificam toda a água do nosso lar, ao tomar que possamos sempre mentalizar Jesus, nosso médico da alma, que essa água será o nosso remédio para a nossa cura física e espiritual. Ao tomar o nosso banho também, que possamos sempre agradecer aquela água que purifica o nosso corpo, limpando, trazendo toda a energia, revigorando. E assim, Senhor, sempre agradecidos, encerramos esse momento para que Tu, Jesus, possa nos dar agora, através do áudio, uma linda reflexão, a qual podemos levar para dentro de nós, refletir e ajudar em nossa evolução, em nosso caminhar. Sê conosco, Jesus, não só agora, mas por todo sempre, meu irmão. Graças a Deus. Que assim seja. E assim, vamos agora assistir essa linda reflexão que o Aldo nos preparou do fundo da alma dele, né, com todo o amor que a gente sabe quando a gente escuta as reflexões que ele nos traz, ele traz lá do fundo de seu coração. Então que Jesus também possa abençoá-lo muito nessa sua trajetória de levar não só a palavra, mas o seu carinho, o seu amor, que a gente sente tanto saindo de dentro do seu coração. Que Jesus o abençoe e o proteja. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu trago para vocês, para que a gente possa refletir, a segunda parte do tema julgar, aonde nós vamos procurar compreender um pouquinho de uma mensagem de Jesus sobre esse tema, que talvez nunca foi tão atual, tão necessária a compreensão disto nos momentos que nós estamos vivendo. Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, também vós sereis medidos. Irmãos, quem irá nos julgar? Onde nós seremos julgados? Quando nós seremos julgados? Por acaso, depois da morte, lá no mundo espiritual, será que tem um conselho de espíritos superiores que vão me receber em um tribunal e me julgar? Será que vai ter a minha capivara escrita do outro lado, apontando os meus erros, os meus acertos? E aí? Por acaso essa frase de Jesus, ela não reafirma a lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Porque ele disse: do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Não estaria ele endossando a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente? A mesma medida que você julgou ser aplicada a você. Estava ou não? Com certeza que não, amigos.
Alguém que diz, olha, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Alguém que diz, se alguém bater na sua face, dê a outra face. Não poderia estar endossando a lei de Talião. Então, se não é, então Jesus mentiu? Não. Eu retorno, amigos, novamente a pergunta: quem irá nos julgar? Onde seremos julgados? Quando seremos julgados? Porque Jesus disse que nós seremos. Quem? Quem irá nos julgar? Tem aquele tribunal lá do outro lado ou não? Não. Nós, irmãos, seremos julgados pela nossa própria consciência. Onde seremos julgados? No plano material, no plano espiritual, encarnados ou desencarnados. E quando que nós seremos julgados? Quando nós atingirmos a maturidade espiritual e houver o despertar da nossa consciência. A dureza de julgamentos que aplicamos ao outro se voltará contra nós mesmos. Da mesma maneira que julgardes, vós sereis julgados pela sua própria consciência. A dureza dos teus julgamentos perante o outro, a medida que você aplicou perante o outro, se voltará contra você. Você receberá pela sua própria consciência a mesma medida. Por quê? Primeiro, irmãos, pela sintonia com as coisas equivocadas que nós estamos ainda praticando. Nós sabemos que nós elegemos pela sintonia tudo aquilo que nos cerca. A sintonia do meu julgamento atrairá para mim efeitos parecidos. Nós colhemos o que nós plantamos. Todo mal, mais cedo ou mais tarde, volta à origem. Assim como também o bem que nós praticamos. Chico dizia que o bem que se pratica, que nós praticamos, é o nosso advogado em todos os lugares. O bem. Assim como o mal é o meu feitor, é o meu carrasco. Segundo também, irmãos, pela nossa consciência, que será um espelho refletindo em nós mesmos as nossas mazelas. O mundo de regeneração que nós estamos entrando exigirá isso de nós. O mundo do espelho. Espelho. Quando estou na frente do espelho, o que o espelho me mostra? A mim mesmo. Até ontem nós éramos craques em apontar o defeito, o cisco no olho do nosso irmão. Mas agora, para nós que já atingimos um pingo dessa maturidade espiritual, a nossa consciência vai revelar as nossas mazelas. Será impossível ser feliz, ter paz, quem não fizer as pazes com a sua própria consciência. Nesse mundo de regeneração, novas lições serão apresentadas pela divindade. Novos desafios, novas energias estão surgindo. Tudo isso que nós enfrentamos no planeta agora, esse apocalipse, essa separação do joio e do trigo, é uma limpeza. Faz parte de uma limpeza. Do fim de um ciclo, a preparação para um novo ciclo. Nesse mundo de regeneração, nós estamos deixando de ser crianças
para nos tornar adultos espiritualmente. E quando se caminha para a fase adulta, exige-se do quê daquele ser? Que ele assuma a sua responsabilidade, que ele assuma os seus próprios erros, que ele pare, assim como criança, de culpar o outro, de dizer que não foi ele, de usar mentiras, ilusões para cobertar os seus erros, as suas mazelas. A nossa consciência, por mais fechada que seja a máscara que eu crie para me apresentar para o próximo, ela não me deixará ter paz. Ela não me deixará ser feliz apontando os enganos, os equívocos que eu quero esconder dentro de mim. Chegou a hora de limpar a casa. Chegou a hora de limpar as gavetas da nossa alma. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que faço fofoca dos outros, encontrarei às vezes, próximo de mim, no próprio seio familiar, às vezes, pessoas que façam isso comigo. Sentirei as dores pela sintonia que eu estabeleci de receber aquilo que eu planto. E ainda, depois do ato da fofoca praticado, se já houve o mínimo despertar dessa consciência em mim, a minha consciência virá, me mostrando a falta de caridade que eu pratiquei com o irmão. Porque eu já aprendi que isso é errado. Eu já aprendi que dói passar por isso. Mas ainda estou praticando. E se não bem trabalhado, paranoias podem surgir no meu pensamento de ficar pensando que as pessoas estão falando mal de mim. Se sou uma pessoa que tenho preconceitos com homossexuais, encontrarei na minha trajetória reencarnatória, às vezes dentro do próprio seio familiar, espíritos que tenham orientação sexual diferente dos padrões impostos pela sociedade, porque eu elegi pela minha sintonia a necessidade de me educar e saber viver com as diferenças. E quando eu me pegar emitindo piadinhas a respeito disto, se já houve o mínimo despertar da consciência, a consciência me mostrando como eu estou agindo de maneira equivocada em relação a isto. Se busco a infidelidade conjugal, encontrarei pela minha necessidade de reajuste a revelação da traição cometida por mim e todas as suas consequências advindas do meu equívoco, não somente com a esposa ou com o esposo, mas com todos os envolvidos, os filhos, a amante, o amante, e muitas vezes criando dívidas para outras reencarnações. E quando a casa cair, se já houve esse mínimo despertar da consciência, ela me mostrando como eu fui tolo em comprometer a harmonia do lar, em jogar fora o afeto de todos aqueles que me são caros por uma aventura. Se busca um enriquecimento material sem escrúpulos, utilizando da corrupção, do prejuízo aos outros para me enriquecer, terei a visita nesta ou em outras reencarnações pela minha sintonia estabelecida, a visita da humilhação, da condenação penal, do abandono dos entes familiares, da perda das posses materiais como medida reparatória.
e se já houve o mínimo despertar da consciência, a consciência retirando todas as máscaras sociais, mostrando a minha pobreza espiritual, a minha pobreza espiritual. Tem uma história que foi contada por Raul Teixeira a respeito dessa situação da corrupção. Um exemplo, que nós vivemos muito no nosso país. Que Raul Teixeira, se me recordo dessa história, ele estava fazendo uma palestra numa cidade razoavelmente grande, não me lembro se era uma capital, mas que após a palestra ele foi convidado para almoçar, para comer alguma coisa em algum restaurante. E ele observava que, nessa passagem até chegar a esse local, ele percebeu a presença de uma mulher, uma mendiga, que estava mexendo lá nas latas da rua procurando alguma coisa para comer. E aí, ele se comovido com aquela cena, pensou até preparar alguma coisa para dar para ela. Ele foi orientado pelos seus guias sobre a situação daquela mulher, que numa reencarnação anterior, ela havia sido um importante político brasileiro, e que havia usado aquela situação, aquela posição, para obter vantagens, situações materiais, muitas vezes em detrimento do prejuízo de outras pessoas. E quando esse político desencarna, chega na pátria espiritual e as máscaras caem, revelam todos os equívocos, todos os erros, ele se vê, na verdade, atordoado pela consciência de todos os enganos cometidos. E isto cria uma certa situação em que ele reencarna agora nessa condição da mulher mendiga, mexendo na lata do lixo, conseguindo alguma coisa para comer. E o mentor dele chama atenção para que ele notasse o nome que estava na placa da avenida em que aquele restaurante e a mulher estava. Era o nome do antigo político que na vida passada, naquela mesma avenida, havia recebido algumas homenagens, inaugurando aquela avenida com o seu nome. E aquela mulher não sabia, no seu íntimo, no seu inconsciente, ela mantinha uma certa sintonia com aquele local, sem saber por quê. Então, irmãos, por mais que pareça aos nossos olhos os grandes equívocos que alguns irmãos políticos, não todos, logicamente, estão cometendo, pareçam que não há justiça, perante aos nossos olhos, a justiça humana. Mas esses irmãos terão que prestar contas ao desencarnarem no plano espiritual. Vão ter que colher os espinhos daquilo que estão plantando. E nós sabemos que quantos irmãos desencarnam indiretamente devido a esse desvio de dinheiro, toda essa corrupção. Dinheiro que seria destinado à saúde, ao saneamento básico, às melhores condições de vida, alimentos. E esses irmãos poderão encontrar na pátria espiritual muitos desses irmãozinhos não tão esclarecidos ainda em relação ao perdão,
querendo buscar vingança ou prestação de contas para a atitude equivocada. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Cada um de nós terá que dar testemunho diante das sementes que jogou na semeadura. Se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de perdoar, muitas vezes encontrarei situações que me exigem o perdão. E quando nós mesmos errarmos, nossa consciência, se ainda soltou um pouquinho desse despertar, ela aplicará conosco mesmo, através das dores do remorso, a mesma cobrança e intolerância que eu tenho para com os erros do irmão. Então, assim, nós conseguimos entender melhor o que Jesus quis dizer. Do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Pela minha consciência. Eu vou colher exatamente o que eu der para o próximo. Mas, Aldo, por que mais fortemente esse despertar, essa colheita nesse momento? Por que mais intensamente agora? Se já antes nós já sofrimos estas ações das nossas escolhas erradas. Nós estamos colhendo o fruto dos nossos erros as muitas reencarnações. É porque, irmão, o despertar da consciência, ele só é possível quando já se adquiriu uma quantidade mínima de conhecimento e de experiência espiritual, independente da religião. Igual a duas crianças que aprendem que colocar o dedo na tomada toma choque. Só que uma criança não coloca o dedo pelo aprendizado, porque o pai e a mãe falou, não põe o dedo ali que você toma um choque. A outra criança, ela aprendeu porque ela já tomou um choque. As duas aprenderam, mas na maioria das vezes, nós somos a segunda criança, que precisa tomar o choque para aprender. Pelas reencarnações que a gente vem tendo, o nosso espírito já vai trazendo uma bagagem aonde as nossas tendências para o bem estão começando a superar as tendências para o mal. E novas qualidades devem ser despertadas, novas lições devem ser aprendidas. Gente, nós, nesse caminhar de humanidade, a maioria de nós já consegue separar o bem do mal. Já consegue ter consciência do que é certo, do que é errado. Já está no nosso íntimo que praticar e receber o bem é melhor do que o mal. É melhor do que o mal. Só que ainda nós somos muito teimosos. Nós já sabemos que colocar o dedo na tomada toma choque. Mas ainda nós precisamos colocar o dedo para saber que aquilo realmente é verdadeiro. Qual é o objetivo de tudo isso, irmãos? Mudança, evolução espiritual. E talvez, amigos, uma das histórias que mais mostra essa possibilidade de mudança espiritual, desse despertar da consciência, desse colher aquilo que nós plantamos através do nosso próprio julgamento, do despertar da consciência para com isto, talvez seja a negação de Pedro.
Jesus comenta com Pedro que as horas extremas estavam por vir e que ele seria abandonado pelos seus próprios amigos. Pedro comenta que jamais abandonaria Jesus e que, se necessário, daria a vida por ele. E Jesus diz assim para Pedro: Pedro, irás aprender ainda hoje que o homem é mais frágil do que perverso. E ele diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro disse que isso nunca iria acontecer, que Jesus estava equivocado. E quando Jesus é preso naquele fervilhar de emoções, do medo, das dúvidas, Ao negar Cristo pela 3ª vez, o galo canta. E foi o despertar da consciência de Pedro para a sua intolerância, para a sua falta de perdão. Gente, a narrativa é tão bela que eu não quero empobrecê-la. Ela está no livro Boa Nova, Psicografia de Chico. Diz assim, eu vou ler na íntegra para vocês. Diz assim: logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Preso de imenso remorso, o apóstolo retirou-se, envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora sempre um homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança, em face da sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como se desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para sua queda dolorosa. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Veja, amigos, Pedro começa a perceber a fragilidade dos irmãos que ele condenava, porque a situação que ele viveu o obrigou a se colocar no lugar deles.
cá. Faça ao outro o que quer que faça com você. Dê ao outro o que você quer que dessem a você. Porque muitas vezes na nossa caminhada, no nosso julgar, nas nossas piadinhas, nos nossos comentários, no bullying que nós praticamos para com o outro, para dentro de nós parece que aquilo é pequeno, é inocente. Não tem uma maldade no nosso coração em fazer aquele comentário, aquele julgamento, aquela piadinha. Mas dói para o outro que recebe. Fere o outro que recebe. Porque às vezes ele está numa disposição psicológica, emocional, espiritual, que muitas vezes não receberia, não vai receber aquilo que eu estou dando, talvez na brincadeira que eu quero fazer, numa sem maldade que eu quero fazer, aquilo pode ser muito grande para o outro que recebe. Mas ele está num tormento já consigo mesmo, e às vezes aquela faísquinha que eu joguei, o que vai fazer explodir toda aquela pólvora, todo aquele arsenal que está dentro dele, contribuindo para depressões, ideias de suicídio e tantas outras. Precisamos nos policiar, irmãos. Precisamos nos policiar. Às vezes isso, o meu julgamento sem maldade, a minha atitude sem maldade, a minha brincadeira, entre aspas, para quem está com o coração em chagas vivas, pode ser muita coisa. Pedro condenava, julgava, não exercia perdão algum para aqueles que saíam da rota do bem. Mas a situação que ele viveu fez com que ele trocasse de lugar com o outro. Quem julgou Pedro? Foi Jesus que julgou ele? Foi a própria consciência dele. Porque ele estava pronto para esse despertar. Na nossa caminhada, que tenhamos essa resolução de o que eu vou fazer para com o outro, troque de lugar com ele. Gostaria de receber o mesmo comentário? Gostaria de receber a intolerância que eu estou dando para com os erros do outro? E muitas vezes, gente, dentro do próprio lar, com as pessoas que estão mais próximas. Gostaria de receber a falta de paciência, a falta de tolerância da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais? Gostaria? Então, Pedro houve o despertar, porque a situação que ele viveu o obrigou a se colocar no lugar dos outros. Passa a ser mais tolerante, porque ele sente que precisa de tolerância para com seus próprios erros. Ele precisa da tolerância dos outros para com seus próprios erros, porque todos nós somos imperfeitos e vamos errar. E se eu sou mais tolerante para com os outros, eu mudo a minha sintonia. E a minha consciência, ela será mais tolerante comigo mesmo quando eu errar. Passa a enxergar que o outro está em construção. Ele precisa do meu perdão. Se é isso que eu dou, se é essa medida que eu estou dando ao outro,
é a mesma medida que estou aplicando a mim. A minha consciência também vai me olhar como um ser em construção. E quando eu falhar, ela não vai me afundar com remorsos, não vai me afundar com dores emocionais, psicológicas, tirando as minhas forças. Ela vai vir falar: você está em construção. Importante é que você sabe que errou. Importante é que você reconheceu o teu erro. Se possível, vai lá, peça perdão, repare o equívoco se possível. Procure se esforçar mais para errar menos. Essa é a medida. Se a medida é rigorosa, eu recebo o mesmo rigor. Se a medida é branda, apontada na fraternidade, no amor que todos nós estamos em construção, receberei também a mesma medida. A grande lição é que nesses despertar da consciência, eles virão para todos, em maior ou menor grau, mais intenso ou menos intenso, isso depende de cada grau evolutivo de cada um de nós. Deus vai dar a cruz no tamanho das nossas forças nesse momento. Quando esse despertar acontecer, não nos entreguemos ao desânimo, desistir da caminhada, abrindo ideias para a depressão, para o suicídio, pelas dores do remorso das quedas, mas sejamos como Pedro, renovemos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e façamos ao outro o que desejamos para nós. Eis o amar ao próximo como a si mesmo. Obrigado, amigos. Que Jesus abençoe a todos.